Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 a 19. Hoje eu quero terminar o que temos falado já há algumas semanas a respeito do poder do novo. Também gostaria que você já se preparasse aí no livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 5. 3, de 1 a 5. Põe o seu dedo aí, nós logo chegaremos lá, dentro daquilo que vamos partilhar aqui esta noite. Isaías 43, 18, poder do novo. Diz assim a palavra de Deus: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Ore comigo nesse momento. Pai, obrigado por esse tempo precioso em Tua presença. Eu peço que o Teu Espírito continue conosco, nos direcionando aos Teus propósitos. Nós não queremos sair daqui do mesmo modo que entramos. Tua palavra seja livre para ser ministrada ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Mais do que aquilo que queremos, é aquilo que o Senhor sabe precisarmos. Eu oro para que neste momento toda ação demoníaca, todo espírito contrário enviado para roubar a Tua palavra, seja expulso deste lugar, no nome santo de Jesus. Nada e ninguém nos impeça de ouvir, absorver e plantarmos a Tua palavra em nosso coração. E permita que enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, o Senhor estenda as Tuas mãos com sinais e prodígios neste lugar. Em nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Essa é a terceira ministração voltada a esse tema. Eu termino ela hoje falando sobre o poder do novo. Nós já sabemos que há muita coisa que para Deus não é tida como nova, mas Deus a respeita como nova para nós, seres humanos. Eu acredito piamente que o poder de criatividade, de inovação, de descoberta do novo, ele é nato do homem, vindo de Deus, o seu Criador. No momento em que Deus diz ao homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, eu acredito sim que o ser humano ele passa a ter em sua constituição parte do que há em Deus, inclusive a sua capacidade de se reinventar, se renovar e até criar. A busca do novo sempre tem a sua importância para a humanidade, para os seres humanos. Principalmente quando se trata de trazer soluções às dificuldades, resolver crises, perdas, prejuízos, privações, dores, enfim. É verdade que nos alegramos sempre que descobrimos ou acessamos algo novo e de grande benefício a nós. Mas há questionamentos a serem feitos a este novo que o homem diz tanto precisar e buscar. Primeiro, o homem ele cria o novo em função do velho que ele mesmo causa. Eu conversava com as crianças da escola, para quem não sabe eu sou professor, e eu conversava com as crianças tempos atrás e percebi que elas ficaram assombradas com uma realidade. Que elas poderiam ser, juntamente a sua família, culpadas. Por exemplo, de uma enchente, da qual ela nunca passou, nem sabe direito o que é isso, e tudo que sabe sobre enchente ela vê na televisão. E quando eu disse que elas faziam parte
ou teriam parte da culpa de pessoas simples, de vida modesta, serem devastadas por uma enchente, e que ela teria parte nisso. Elas ficaram meio que pasmas olhando para mim. Eu disse a elas que o pequeno papel jogado no chão pode não parecer, mas ele é um grande colaborador de enchentes. E nesse sentido, ela é parte do problema. Na medida em que famílias sofrem enchente, perdem os seus bens, perdem os seus móveis, perdem os seus documentos, perdem os seus mantimentos. Por exemplo, faz sentido encontrarmos formas de eliminarmos o lixo, como uma nova descoberta, quando esse próprio homem gera muito lixo? Não faz sentido. Como é que o homem começa a criar o novo do velho que ele causa? E era isso que eu estava tentando dizer para as crianças. A gente está sempre em busca de inovação de uma coisa que eu acabo gerando. Não faz muito sentido. Segundo, sobre o novo, o homem ele consegue multiplicar os malefícios mais rápidos do que os novos bens criados, do que as novas descobertas para ele. O ser humano, cada vez mais forte em seu egoísmo, no seu consumismo, ele será alguém incapaz de pensar bem ou no bem de outras pessoas. A gente certamente já ouviu aquela frase, e se não ouviu aquela frase, em algum momento nós nos adaptamos a ela. A gente compra quando não pode, aquilo que a gente não tem necessidade de ter, só para mostrar para os outros a felicidade que não temos. Se tivéssemos que resumir, o consumismo seria isso. Tipos de pessoas que consomem, e por isso ela gera mais lixo, e pouco se lixa com o que o seu consumo vai causar em outras pessoas ou no mundo dos outros. Isso é egoísmo, isso é marca do individualismo humano, esse consumismo exagerado. E aí vem as pessoas dizendo assim, olha, a resolução é educação, é conscientização. Veja, eu estou tentando aqui dar um exemplo do lixo, mas poderia ser a respeito de qualquer outra área relativa ao ser humano. Poderia ser sobre meio ambiente, poderia ser sobre corrupção, poderia ser sobre o respeito às mulheres e às crianças, poderia ser a respeito de violência, de qualquer outra área do ser humano. Só para chegar numa pergunta: quem vai mudar essa criatura? O ser humano. Quem é que tem o poder de fazer este ser pensar diferente? Quem é que de fato conseguirá enfiar na cabeça do único ser que tem consciência que este seu comportamento, que essa maneira de como ele age, destrói, envelhece, vai na contramão do novo que se cria? Lá fora, na sociedade, dizem que a educação, a questão mais importante ao ser humano, é ela. E por que acreditam na educação como salvadora da humanidade? Porque aos olhos humanos ela é a única que melhor ou mais se aproxima do espírito humano, capaz de conscientizá-lo, mudar o seu jeito de pensar no mundo, capaz de mudar o seu comportamento. Em parte, o que se espera da educação é que ela gere nas próximas gerações pessoas novas, com novos comportamentos, com novos pensamentos, com uma nova maneira de olhar. Espera-se um novo homem, um novo indivíduo, um novo ser humano, capaz de pensar em si, sem se esquecer do seu próximo, no seu entorno, sem desprezar o outro. Seria isso algo muito audacioso para a educação?
Seria, ou será que a educação tem o poder de mudar o ser humano nessa profundidade? A educação tem o poder de redimir o homem dessa sua condição contraditória? Particularmente, eu acredito que a educação, de fato, ela é de extrema importância. Ela é a base, um tremendo e grande fundamento para a construção de um ser humano. Uma sociedade melhor, sim, mas eu não acredito que ela transforme o ser humano a este ponto. Por quê? E aí vem o terceiro ponto. O que de fato é novo, vindo de um ser humano de natureza velha? Como é que um ser de natureza velha tem o poder de gerar um novo? O novo, criado e buscado pelo ser humano, é uma saída contra o velho que ele mesmo gera. Há uma ânsia na humanidade em querer saber que o homem é tão contraditório. Por que ele é tão contraditório? Cria-se um novo a partir do que ele mesmo envelhece, do que ele mesmo destrói. Não faz sentido, repito. Porque o mesmo homem que tem consciência de precisar de um novo, ele não se conscientiza do mal que ele mesmo causa. Mesmo os homens com as melhores formações acadêmicas têm se revelado a sua maldade. Boas formações escolares não garante uma índole, um caráter refinado. Profunda educação não significa a remissão de um ser humano. A segunda questão que nós aprendemos sobre isso é a gente observar que é um esforço intenso e constante em buscar algo novo. Sempre, escute, de fora para dentro. Está sempre se buscando para o homem, quem sabe, para ele mudar, para ele melhorar, para ele conseguir evoluir. Então a gente precisa buscar para ele uma educação melhor, uma melhor moradia, uma saúde melhor, uma melhor segurança. Autoridades e estudiosos acreditam que há um trabalho a ser feito de fora para dentro, para atingir o âmago do homem, para atingir o seu espírito, a sua consciência. Meu querido, tudo isso é válido. Mas escute o que eu vou te dizer. Sempre haverá um déficit nesse trabalho. Por melhor que possamos atingir este homem com essas possibilidades, com essas melhoras, lembre-se, é uma possibilidade humana. E por isso passível de decepção, de frustração. Por isso a pergunta que não quer calar. Por quanto tempo o homem vai chamar de novo as suas criações, uma vez que ele tem uma natureza velha? Jesus falou sobre isso. Especialmente sobre a espiritualidade humana. E eu queria que você, se pudesse, abrisse lá no Evangelho de João, capítulo 3. Abra sua Bíblia, por gentileza. Jesus falou sobre isso, até mesmo sobre a maneira como o homem busca a Deus. A tentativa do homem se achegar a Deus, que é pura religião. Ou seja, é esforço humano. É o humano tentando suprir sua necessidade espiritual. Veja o que ele diz a Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nicodemos, o mestre da sua época,
na sua condição e posição elevada, considerado um grande professor, uma grande referência entre os fariseus, conhecia a Bíblia de sua época, o Antigo Testamento, de capa a capa. Era alguém que seguia religiosamente as Escrituras, e que certamente ao mesmo tempo cobrava de outras pessoas a mesma religião. Acreditou piamente que conhecia Jesus. Ele acreditou piamente que o que ele fazia, ou o que Jesus estava fazendo, ele acreditou que eu já sei o que o Senhor está fazendo. Olha, pode ficar tranquilo, Senhor, que eu já entendi que é Deus que está agindo na sua vida. Ó, Jesus. É como se Nicodemos estivesse dizendo assim: Jesus, eu entendi. É Deus mesmo que está com você. Afinal, eu sei discernir, eu sou mestre. Mas Jesus quebra a perna de Nicodemos. É como se Jesus também estivesse tentando dizer para ele o seguinte: você quer enganar a mim, Nicodemos? Você quer me enganar dizendo para mim que você entendeu o que está acontecendo através da minha vida? É como se Jesus falasse para Nicodemos: olha, a sua religião, Nicodemos, não consegue discernir o novo que eu estou trazendo. Ninguém, Jesus é muito claro, repete para ele: ninguém tem o poder de reconhecer o reino se ele não nascer de novo. É como se Jesus estivesse dizendo para Nicodemos o seguinte: olha, você é um morto tentando falar para mim sobre vida. Você é alguém que está no velho tentando falar para mim que está vendo o novo. Você na verdade está completamente carnal e religioso, tentando dizer para mim que está vendo coisas novas espirituais. Nicodemos, quem é que você está querendo enganar? Você não entendeu nada, Nicodemos. Você só vai entender a partir do momento em que você morreu para a sua religião, em que você morreu para o seu velho. Pastor, essa palavra hoje ela é para novos convertidos. Meu querido, se você está pensando assim, você está profundamente, redondamente enganado. Porque esse é o problema. O problema é que a gente por vezes começa espiritualmente vivo, e com o tempo envelhecemos por conta da religiosidade. O que Jesus estava tentando dizer para Nicodemos é que a religião envelhece, porém a espiritualidade de Deus traz vida nova. E aí eu te pergunto, é uma pergunta para nós: como estamos vivendo o novo de Deus? Falando sobre o novo de Deus, quando Jesus diz para ele no versículo 5, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus deixa bem claro que se houver algum tipo de governo que possa dar certo neste mundo, escuta, precisa partir do reino de Deus primeiro. Reino esse que nasce dentro do homem. Em outras palavras, qualquer mudança eficiente, esperada na vida do homem, neste mundo, na humanidade, passa necessariamente pelo reino de Deus, nele, nascendo nele, como novidade na vida dele. Repito, de dentro para fora. O que Jesus está tentando dizer é que há uma nova natureza nascendo no homem, a natureza divina. A única forma do homem de fato mudar como novidade, quando é quando o Espírito Santo entra neste homem, liberta este homem, convence este homem e por fim transforma este homem.
nesse sentido que eu percebo que as Escrituras nos dizem que a única forma do ser humano ser novo e viver algo de fato novo, escuta, é nascendo de novo e ir se renovando. A Bíblia chama isso, ou melhor, os teólogos chamam isso de conversão. Nascer de novo significa ter uma essência nova. Nasce em nós uma natureza divina, vinda de Deus. Os filhos de Deus, eles mudam profundamente. Você está aqui ainda? Filhos de Deus mudam profundamente. Por quê? Porque o Espírito Santo mexe neles, dentro deles, na direção de mudanças. É por causa dessa nova natureza que nós começamos a entender Deus espiritualmente. Um novo jeito surge dentro de nós, de dentro para fora. Tudo em nossa vida toma um sentido espiritual dado por Deus. A vida começa a fazer sentido. E o melhor, experimentamos a tão desejada felicidade. É só aqui que a vida nesta terra faz sentido. A vida não faz sentido e nunca fará com qualquer coisa desta terra. A vida só faz sentido quando Cristo está em nós. Estou falando sobre o Deus do novo. Quando a gente nasce de novo, a gente não pode confundir a vida nova com a vida velha. Na vida velha, a nossa felicidade estava naquilo que a gente sentia, no que desejávamos, em coisas. Felicidade era sinônimo de um coração satisfeito. Sabe em quê? Prazeres carnais, paixões carnais. Porém, quando nós conhecemos a Cristo, começamos um processo de morte e nascimento. Morremos para as nossas paixões e nascemos para a vontade de Deus. Veja o que diz em Romanos capítulo 6, versículo 4. Para você que talvez já foi batizado há 20, 30, quem sabe 40 anos de caminhada. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aqui não pode mais acontecer confusão. A vida cristã é uma novidade porque não há nada neste mundo, escuta, não há nada neste mundo capaz de atingir o homem em sua maior necessidade e felicidade. A partir de Cristo em nossa vida, não há nada neste mundo capaz de mudar o homem de forma tão profunda e convincente do que o próprio Cristo. Não há nada neste mundo capaz de transformar o homem de dentro para fora. Percebe-se então que uma vez estando nessa nova vida, apesar de precisarmos de certas necessidades supridas nesta terra, escuta, quando recebemos a Cristo, nos damos conta que essas necessidades tão básicas não são mais o importante. Quando você recebe a Cristo, quando você tem a nova vida, escuta, o alvo muda. A busca tornou-se mais alta, o nível elevou-se. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Está aqui ainda? Efésios capítulo 4, versículo 24 diz: vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. A Bíblia está dizendo para mim e para você, que o novo que Deus tem para mim e para você, e que isso é prioridade para Deus, para mim e para você, acima de tudo é que a cada dia, eu e
você nos revistamos do novo que Ele tem. Que novo é esse? Novo carro? Nova casa? Novo emprego? Novos negócios? Novo templo? Nova igreja? Novo salário? Não. Colossenses 3,10 diz assim: e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne o quê? Se torne o quê, queridos? Você entende a prioridade divina? Para que você não me leve a mal, eu vou repetir novamente, nesse terceiro domingo, nesse terceiro momento, falando sobre esse tema, antes que você me leve a mal, para dizer para você, pastor, você é contra a prosperidade, você é contra a casa nova, o carro novo, nada. Eu acho que isso é bênção, isso vem de Deus para a nossa vida, mas eu já disse a você que isso não é o novo de Deus para nós. Isso é a consequência. Isso aqui que você acabou de ler comigo é o novo de Deus para nós. Você entendeu por que dá conflito? Por muitas e muitas vezes. Você entendeu por que a gente muitas vezes busca pela casa, pelo carro, pela porta aberta, pela bênção da prosperidade, ou tantas coisas que nós viemos buscar, e clamamos, e jejuamos, e vamos no monte, descemos o monte, e nada acontece. Por quê, meu querido? Porque essa não é a prioridade de Deus. Me entristece e me causa um certo espanto a quantidade de filhos de Deus que têm desanimado durante a caminhada, porque tudo que ele compreende de novo da parte de Deus para a vida dele é o que Deus pode fazer para ele sobre esta terra. Acorda, igreja. Acorda. Desperta. A prioridade do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou a sua vida. Eu vou repetir o versículo. É que essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando. Para que ela se torne o quê? De novo, igreja, para que elas se tornem o quê? Isso é o novo que Deus espera a cada dia. É por isso que muita coisa muda na vida do Filho de Deus. Os conceitos mudam. Está aqui ainda? É. O que é vencer para o Filho de Deus a partir de então? A Bíblia fala que vencer não é quando na verdade eu venci a concorrência lá no trabalho sobre a vida de tantos outros que ficaram sem emprego e eu ganhei o meu. A Bíblia diz que vencer, biblicamente, é quando eu domino meu espírito irado, por exemplo. Ganhar é quando a gente consegue ser generoso. Sucesso diz respeito a prioridades, né? Lembra? Deus, família, trabalho e chamado. Necessariamente nessa ordem. O que é visão? Visão é fé, daqui para frente. O que é passado? Passado é visto como a misericórdia de Deus sobre nós. O que é presente? É o hoje, é o que Deus tem te dado hoje. Futuro é graça de Deus sobre nós. Prazer, o que é prazer para nós hoje?
presença de Deus, ouvir a sua voz. Dor, para o Filho de Deus, pode ser tempo de ajustes. Crise, pode ser tempo de exercer fé. Morte, por incrível que pareça, isso é loucura para o mundo, é esperança, porque ninguém finda. Na morte nós esperamos porque estaremos do outro lado com Ele. O que é a vida? É respirar Deus em todo o tempo. É por isso que o Evangelho faz de nós um paradoxo nesse mundo. Gente simples, humilde, mas em todo tempo confiante no Deus Todo-Poderoso. Muita gente passando por lutas, sofrendo, mas por muitas e muitas vezes conseguindo se alegrar no meio da luta. Cristãos que, irados outrora, agora mansos, dominados por Deus, porém sempre corajosos. Gente que reconhece que é um pecador, mas sabe que encontra justiça, justificação no Cristo que morreu na cruz por ele. Por vezes nos sentimos as pessoas mais miseráveis, mais sujas, mais terríveis de sobre esta terra, indignos. Mas quando vamos em arrependimento à presença de Deus, lá Ele diz: filho, eu te perdoo e eu te aceito, você é meu. Imperfeitos? E como? Mas nunca deixando de buscar a santidade, aquilo que mais agrada ao Todo-Poderoso, o nosso Deus. Ai, pastor, será que eu consigo tudo isso? A boa notícia, consegue. Como? Por conta de um que se chama Espírito Santo. Não é por acaso que Jesus disse que Ele é o nosso ajudador. Eu quero concluir com você com um texto da palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Eu penso que a gente consegue fechar. Aqui. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E, diga comigo, igreja, e significa mais, é adição. Junto. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele.
Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, para fecharmos, é que pode dar a impressão de que Jesus está mudando a lei. Mas Jesus foi muito claro, falou: olha, eu não vim mudar a lei. Eu não vim eliminar o que Deus já colocou. Eu vim inovar. Eu vim trazer um novo de Deus naquilo que vocês envelheceram. Primeira coisa, porque o homem cita de fato aquilo que Jesus quer ouvir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim: é isso aí. A vida, na caminhada cristã, se nós tivermos que entender o novo de Deus, como é que começa o novo de Deus na nossa vida, de uma maneira simples, começa exatamente por esses dois mandamentos, meu amado. Ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua vida, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E segundo, ame as pessoas. Vertical e horizontal. Vertical e horizontal. Jesus conta uma parábola falando a respeito de um homem que numa estrada está caído, machucado, à beira da morte. E de repente, essa história é contada porque o mesmo homem que respondeu corretamente o mandamento estava tentando se justificar. Poxa, eu já entendo, né? Eu já conheço a palavra. Isso parece muito conosco nos dias de hoje. Eu já tenho andado com Deus, já conheço muita coisa. Eu não preciso muito de tantas outras coisas. Olha, já conheço. Quantos de vocês, talvez sentados aqui hoje, estão me ouvindo falar desta palavra e você diz assim: mas eu já ouvi isso daí. Mas eu já conheço essa palavra. Mas esse é o problema. Posturas e pensamentos como esse envelhecem o novo de Deus. Nos torna religiosos. Porque o que você chama de mesma palavra, Deus pode trazer o novo. E Jesus, para quebrar a perna daquele camarada, mais um, para sair desse processo de autojustificação, conta essa história para ele. Um homem na estrada, quase morrendo, à beira da morte. Alguns ladrões o pegaram, machucaram bastante, e ali estava ele, exposto. Quando Jesus disse o seguinte: olha, de repente passou um sacerdote judeu, mas ele passou longe, passou distante desse homem que estava à beira da morte. E de repente, depois de algum tempo, desceu um levita. Mas o levita também passou distante dele. Não fez nada por aquele homem. Mas aí de repente desce um samaritano. Por que Jesus trabalha essa história falando do samaritano? Porque o samaritano, meu querido, eles eram extremamente odiados pelos judeus. Por conta de uma espécie de sangue misturado. Não eram judeus reais, na visão dos judeus ortodoxos. Não eram. Eles eram, na verdade, pessoas que haviam se misturado com outras raças, outros países. E de repente falaram assim: você não é judeu limpo, 100% da gema. Não é. E por isso eles eram completamente odiados. Mas Jesus usa exatamente esse cara. Porque enquanto Jesus vai contando a história, o que passa pela cabeça desse povo? O sacerdote passou? Ele vai ajudar, né? É o óbvio. Sacerdote?
aquele que tinha o desafio de ser a ligação entre Deus e o homem na sua época. Mas também entendia que na lei ele não podia tocar em pessoas naquele estado. E Jesus veio e disse para ele o seguinte: olha, acabou isso. A vida é mais importante do que os sacrifícios que ele tem que fazer. Você se lembra quando eu falei aqui na primeira reunião sobre isso? Misericórdia quero e não sacrifícios. Então veio o levita. Então certamente o levita vai ajudá-lo. Levita era o camarada que era quase o sacerdote. Tinha alguns trabalhos lá no templo, né? Aqueles que adoravam, tinha uma descendência, né? Abençoada. Afinal de contas, os levitas eles vinham de uma descendência quase que sacerdotes funcionando. E essas pessoas também diziam o seguinte: olha, esse camarada ele vai ajudar certamente. Ele vai fazer alguma coisa. Não, passou de largo, foi embora. Foi fazer os trabalhos do templo. Estou atrasado. Preciso fazer as minhas obrigações da religião. Então desce o samaritano. O ser mais odiado, um dos seres mais odiados pelos judeus naquela época. E o que choca as pessoas enquanto estão ouvindo é que é o samaritano que ajuda aquele homem à beira da morte. Ajuda, enfaixa e leva para um determinado lugar, dizendo que aquele homem precisa ser cuidado. Dá dinheiro o suficiente para que ele seja restaurado na sua vida e diz: olha, a hora que eu voltar, se tiver algum gasto a mais, eu pago, pode ficar sossegado. No final Jesus pergunta: qual deles agiu com misericórdia? O samaritano. Então Jesus fala assim: faça como ele. Olha para mim. Eu fecho com aquilo que disse na primeira ministração. A misericórdia certamente é uma das marcas daquele que está vivendo o novo de Deus. Como identificar alguém que está vivendo o novo de Deus? Olha para mim. Põe olho em mim. Só aqueles que estão preocupados com os outros. A história é contada por Jesus. Porque o que acontece aqui é que Jesus tira o foco da religiosidade. Jesus fala de espiritualidade prática. Fora dessas quatro paredes, de uma reunião como esta, que novo você vive? Jesus nessa história tira o foco das pessoas do si mesmo. Levita estava preocupado consigo, o sacerdote estava preocupado consigo mesmo. O único que tirou o foco de si foi o samaritano. Então deixa eu ajudar esse outro. Sabe por que a vida cristã, a vida com Deus, por vezes ela fica desesperada, monótona, cansativa, e a gente começa a atirar para tudo quanto é lado? Vai na igreja, vai na reunião, vai no ministério, vai no pastor, e você começa a fazer aquele tiroteio, né? Atira para tudo quanto é lado, para ver se alguma coisa muda. Não, querido.
desafio é colocar o seu olhar no outro. A igreja precisa ser novamente despertada a tirar o seu olhar de si mesmo. Você quer ver o novo de Deus? Você precisa ver o novo de Deus? Precisa tirar o teu olho de si mesmo. Olhe para os mortos no seu entorno. Há 2 semanas atrás eu estava jogando bola no clube do Quarentão com a turma. Como vocês sabem, é uma turma que não é cristã, mas eu bato uma bola com eles lá. E a gente sempre chega mais cedo porque tem aquele processo de dividir o time, né? Enfim. E de repente eu comecei a conversar com um dos colegas que estavam lá. E começamos a conversar, e a conversar, e a conversar. E de repente, ele falou assim: você sabe que a minha esposa, Edu, tá com depressão, cara. Eu fiquei olhando para ele e falei assim: sério mesmo? Eu falei: há quanto tempo? Eu falei: há 1 ano. Olhando para ele, eu fiquei assim: e como é que você está lidando com isso? Ele falou: difícil. E o que eu mais, foi inesperado. Eu comecei a falar com ele e começou a chorar. Um senhor assim de uns 60, 65 anos. Seus olhos marejaram e depois ele começou a chorar e não conseguiu segurar o choro. É como se ele tivesse com uma pressão dentro dele, precisando falar, jogar alguma coisa para fora. Ele começou a falar comigo e falava e chorava, chorava e falava e chorava. Quando dava, e eu falei assim, no final, ouvindo ele, eu disse assim: Pedro, Deus pode mudar a história da sua esposa. E ele olhando do lado com um olhar fixo, chorando. Ele falou: eu acredito. Eu falei: me dá seu telefone. Eu vou mandar umas mulheres do fogo lá, rapaz. Vai orar pela tua esposa. Eu não estou falando que a oração vai curar a depressão dela não, mas pode ser o começo de uma grande mudança. Ele falou: eu acredito, Edu. Isso vem me incomodando já há algum tempo. Para finalizar, eu acredito que o novo de Deus começa com a misericórdia. Eu consigo ver o novo de Deus quando meu olhar está focado, está colocado em alguém que não sou eu. Misericórdia é o ato de fazer com as pessoas no meu entorno o que Deus fez comigo. Amém? Amém? Eu volto ao texto de Isaías, quando Deus fala assim: olha, eu estou fazendo coisas novas. Você está percebendo? Será que você está se dando conta? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça por um instante e que você fizesse isso sozinho nesse momento.
que você falasse com Deus no teu lugar. Eu sei que há alguns filhos de Deus neste lugar esta noite, que andam precisando de algumas respostas importantes para suas vidas nesta terra. Eu sei que há filho de Deus aqui esta noite que precisa de uma porta de emprego aberta. É possível que você esteja aqui precisando de cura. É muito possível que você esteja aqui na expectativa de que Deus lhe abençoe com uma nova casa. E isso é contemplado pelo Deus Todo-Poderoso, que é o supridor das nossas necessidades. Mas o caminho do novo, e para que isso venha à tua vida, o novo é fruto de misericórdia. O novo é fruto de olhar para aquele que tem mais necessidade do que eu. Pessoas que estão morrendo no nosso entorno. O Espírito Santo nos convida a fazer hoje é que, apesar de você entender que você tem grande necessidade, escute, põe ela nas mãos do Senhor. Pessoa que Deus tem colocado próximo a você, que você sabe que está morrendo, está ferido, tantos têm estado com esta pessoa, mas têm passado de largo. É isso que nos torna novo. Cada dia mais nos parecendo com Deus. A cada dia que passa, a gente vai se parecendo com o Senhor. Por quê? Porque meu foco não sou eu, é o outro. Por que eu sou tão abençoado? Por que as portas do céu se abrem? Por que os negócios fluem? Por que a prosperidade me alcança? Porque os meus olhos estão sobre o outro em misericórdia. Busque na sua memória. Quem é este? Quem é esta? Que o Espírito Santo diz a você esta noite: vá. Ministre meu amor. Seja ouvido. Do teu Espírito Santo,
convencer da tua palavra esta noite. Novo. Mas o novo que vem do teu coração. Mostra essa verdade para os teus filhos, Pai. E quando os nossos olhos estão fora de nós mesmos, atraímos a tua bênção sobre nós. Faz-nos entender que o novo que o Senhor prioriza sobre nós é a cada dia nos parecermos mais e mais contigo. Eu quero que você orasse com alguém que está perto de você agora. Esteja junto. Baseado na palavra que você ouviu hoje, esta noite, conforme que o Espírito Santo ministrou ao teu coração, ore com esse coração que está perto de você. Deixa Deus mostrar para você que isso é verdade. Põe os teus olhos sobre os doentes. Põe os teus olhos sobre os necessitados, os famintos, os depressivos, angustiados, desesperados. Põe os teus olhos sobre os mortos.